pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos nesse instante, ao iniciar a nossa meditação, colocar o nosso coração próximo de Jesus sacramentado, na igreja, na capela mais próxima de nós, para que, com a vontade de receber a Jesus sacramentalmente, possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Então vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem, então estamos meditando o Evangelho de São João e Jesus, que tinha acabado de anunciar a traição de Judas e também a negação de Pedro, e os discípulos então estavam escandalizados com esses anúncios, também com o anúncio da paixão do Senhor. Porém, nesse discurso que nosso Senhor faz, Judas não se encontra mais aqui. Judas já tinha saído para trair a nosso Senhor. E Jesus então diz: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, Jesus
diante daquilo que ele havia dito, a sua paixão, a traição de Judas, a negação de Pedro, Jesus, olha, não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Jesus, querendo então fortificar a fé, dar força àqueles que estavam ali, os seus apóstolos. E nosso Senhor continua a dizer: vou preparar-vos um lugar para vós. Ou seja, Cristo preparará as moradas celestes através da sua obra redentora. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas moradas. Veja, Jesus aqui vem tranquilizar o coração desses homens, dizendo que carinhosamente, que Ele preparará um lugar para cada um deles, um lugar no céu, um lugar junto dele. E por isso, nosso Senhor continua dizendo: voltarei e vos levarei comigo. E aqui se inclui então a sua segunda vinda, a parousia, e também o encontro com cada alma depois da morte. Ou seja, nosso Senhor, Ele diz que para onde eu vou, vós conheceis, né? E depois Ele voltará e levará cada um deles com Ele, a fim de que onde Ele estiver, estejais também os seus apóstolos. Essa volta de nosso Senhor é a sua segunda vinda, a parousia, mas também podemos entender aqui como o encontro com cada pessoa depois da sua morte, o juízo particular, né? E aqui nós vemos claramente essas realidades que nosso Senhor nos mostra nessa leitura. E por fim ele termina dizendo: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E Tomé então pergunta: Senhor, mas como podemos conhecer o caminho? E ele diz aquela frase tão conhecida por nós, né? Ego sum via et veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra ser o caminho. Ele diz que é este caminho que leva ao céu, que leva à eternidade. Então, diante disso que já vimos na leitura, o que então essas palavras de nosso Senhor tocam a nossa vida? Assim como Jesus prepara um lugar para os seus apóstolos, Ele também prepara um lugar para nós. Ele prepara uma morada também para nós. Ou seja, Jesus também nos diz: não se perturbe o vosso coração. Né? Diante do que estamos passando, né? Estamos numa pandemia, podemos ficar doentes, né? Podemos ficar desempregados. Como que vamos nos manter, etc. Tantas preocupações. Nosso Senhor também nos diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. E Ele diz que prepara para nós também uma morada no céu. E aqui vale refletirmos um pouco sobre essa realidade. Há alguns dias atrás,
nós meditávamos sobre o juízo particular e o juízo universal. Vamos meditar um pouquinho hoje sobre a realidade do céu. Vamos dar uma olhada no Catecismo da Igreja Católica, no número 1023 a 1026. O Catecismo nos diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela e com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. E por fim, no número 1026, nos diz: por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção, operadas por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a Ele. Ou seja, essa realidade do céu. O céu é a vida perfeita com a Trindade, como nós vimos no Catecismo, né? É a vida perfeita com Deus unitrino, é a vida perfeita junto da Virgem Maria, junto dos anjos e de todos os bem-aventurados, ou seja, todos aqueles que viveram a vontade de nosso Senhor. Viveremos uma vida perfeita com todos estes. E o céu é o fim último e o estado de felicidade suprema. Estado de felicidade suprema. E aqui nos lembram aquelas palavras do apóstolo São Paulo e que São José Maria comenta no seu livro Caminho, no número 751, quando ele diz: o céu nem olho algum viu, nem ouvido algum ouviu, nem jamais passou pela cabeça do homem o que Deus preparou para os que o amam. Não te incitam à luta estas revelações do apóstolo? Seja, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais passou pela cabeça do homem o que Deus prepara para aqueles que o amam. Isso deve motivar a nós, como diz São José Maria, incitar a nós a procurar, a querer a realidade do céu. Ou seja, diante das questões que nós estamos vivendo, ou diante dos nossos problemas, né, diante das dificuldades, das dores da nossa vida, devemos pensar: o céu é muito mais do que isso, né? Jamais alguém viu, jamais alguém ouviu, jamais se passou pela nossa cabeça o que nos espera no céu. Refletir sobre essa realidade. Viver no céu é estar com Cristo. Viver o céu hoje é estar com Ele. Ou seja, aqui, meus irmãos, nós entendemos que quando vivemos na graça de Deus, quando
vivemos na amizade com Deus, já vivemos o nosso céu aqui, porque estamos unidos a Cristo. E essa união plena se dará lá. Então o céu começa para nós aqui. Devemos meditar nessas realidades, né? Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. São José Maria também nos ilumina em Caminho, no número 297, quando nos diz: tudo isso que te preocupa de momento é mais ou menos importante. O que importa acima de tudo é que sejas feliz, que te salves. Isso é o que importa na nossa vida. Será que nós pensamos assim mesmo? Será que nós temos no nosso coração essa verdade que o que mais importa na nossa vida é a nossa salvação? Ou seja, talvez nós estejamos passando por algum problema, alguma coisa. Tá bom, mas o que mais me importa? Estou na graça de Deus, estou na amizade com Deus, estou vivendo uma vida de santidade, estou buscando o céu. Isso é o que mais importa. A minha salvação, a minha salvação. Por isso, o maior fracasso que pode haver na vida de alguém é não ganhar o céu, é não buscar a santidade, não amar a Deus verdadeiramente. Esse é o maior fracasso humano. Por isso, pensamos, como que é absurdo pensar a vida sem Deus, né? Pensar a vida sem o céu, sem essa realidade que nos espera, que jamais alguém viu, jamais alguém ouviu. E um coração que não conhece a Deus é um coração que se desespera diante dessas realidades, sobretudo de sofrimento, sobretudo de dificuldades, né? Alberto Camus, né, que era considerado um grande cantor da alegria mundana, ele dizia: a existência humana é um perfeito absurdo para quem não tem fé na imortalidade. Ou seja, quem não tem fé na imortalidade, né, os ateus, tantos que não acreditam em Deus, a vida é um absurdo, a morte é um absurdo. Ou seja, é aproveitar a vida de forma desenfreada, porque depois dela acabou. Acabou. A vida, a existência torna-se um absurdo. Mas nós temos fé, fé em Deus. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim, diz o Senhor. Né? Cremos na vida eterna, cremos nessa vida que nos espera, se formos fiéis até o fim. Até o fim. Né? Mas o que nós devemos fazer para chegar ao céu? O que devemos fazer? Nosso Senhor nos responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ou seja, nós vamos ao céu, conquistamos ao céu, aderindo às verdades de nosso Senhor na nossa vida, colocando a nossa vida na vida de Cristo. Ou seja, chegamos ao céu vivendo e aprendendo a sua doutrina pela fé em Jesus Cristo, seguindo o exemplo de nosso Senhor, porque Ele nos diz: ninguém pode ir ao Pai senão imitando ao Filho.
e sabemos que vamos ao céu através dos méritos de nosso Senhor Jesus, que nos possibilita a entrada na pátria celeste. Ele morreu por nós e abriu as portas do céu. Ele é o caminho, é a via para chegar ao Pai. Ele é a única via. Não há outro caminho para chegar ao Pai. Ou seja, não é horóscopo, não é umbanda, não é espiritismo, não é. Ou seja, Jesus é o único caminho. É o único caminho. Não temos que buscar outras realidades, achando que vamos ser confortados, né? Eu preciso saber o que aconteceu com fulano que morreu, né? E vou procurar o espiritismo, né? E vou procurar a umbanda, porque eu quero que aquela coisa ali que fizeram comigo, né? Ou eu quero saber de tal coisa e vou fazer uma simpatia. Ou seja, não, Jesus é o único caminho. Não podemos desviar de nosso Senhor. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim, diz-nos o Senhor. Buscar em realidades, filosofias materialistas que negam a existência de Deus e que muitas vezes, meus irmãos, vamos nos deixando levar. Vamos nos deixando levar. Mas Ele quer que caminhemos junto com Ele. Junto com Ele. E assim como o apóstolo Tomé, às vezes perguntamos a Jesus: Senhor, mas qual caminho eu devo percorrer? E Jesus está ali do nosso lado dizendo: eu sou o caminho, olha para mim, para os meus ensinamentos, segue fazendo aquilo que eu fiz, seguindo os meus exemplos. Que nos comprometamos verdadeiramente com o nosso Senhor. E assim, meus irmãos, quando nos aparecer alguma tentação de pecar, ou seja, deixar a realidade da fé, talvez de buscar, outros refúgios que não sejam em Jesus, que no nosso coração possa ter essa certeza de que em tudo isso devemos preferir o paraíso, preferir o céu. Assim fazia São Felipe Neri, quando sofria alguma dor, quando sofria talvez alguma calúnia, algum sofrimento vindo de outra pessoa, ele olhava para o céu e dizia: eu prefiro o paraíso. Diante de uma tentação mundana, não vou cair nisso, eu prefiro o paraíso, eu prefiro o céu. Prefiro o céu do que permanecer no pecado, do que permanecer na inimizade com Deus. Por isso, nessa oração, pedimos ao Senhor: fazei com que nos momentos de dor, de preocupações, de incertezas desse mundo, eu me recorde do céu. Fazei, Senhor, com que eu tenha sempre na minha mente, no meu coração, essa realidade. E que seja para mim motivo de esperança, que a felicidade do céu me espera, se eu for fiel. Assim também, Senhor, quando me saltar alguma tentação, fazei, Senhor, com que eu prefira o céu. Fazei, Senhor, com que eu me lembre dessa realidade, de que terei muito mais no céu.
Eu sei, Senhor, que Tu és o verdadeiro caminho que me leva à eternidade. Que eu possa deixar na minha vida toda e qualquer superstição, horóscopos, adivinhações ou qualquer tipo de seita, que de fato não faça parte da minha vida. Que eu creia somente em Ti, Senhor, e somente na Sua palavra. Que eu não caia em falsas doutrinas, mas que eu possa caminhar na Sua verdade, na única verdade, para que eu tenha vida e vida eterna. Peçamos à Virgem Santíssima, a nossa Mãe, para que ela nos ajude a fomentar na nossa vida a realidade do céu, a vontade de querer ganhar o céu. E ao mesmo tempo, assim como ela foi obediente a Deus em todas as coisas, possamos nós também caminhar junto com Cristo, ou seja, que possamos viver e aderir à verdade que é Ele mesmo e a vida que Ele pode nos dar, que é a vida eterna. Pedimos a Deus que nos dê a graça de colocarmos em prática tudo aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, mais uma vez terminamos a nossa oração e agradecemos a sua companhia e pedimos que você possa curtir esse vídeo, se você gostou, e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe os nossos vídeos para que você possa ser um evangelizador conosco, para que a palavra de Deus, essa palavra que é vida, possa chegar também a outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.